Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma vez para fazer o encaminhamento da lição 4 do capítulo 19. Fala sobre expansão, aumento e renovação. É a ideia de aumentar a nossa compreensão com relação a Deus, com relação à questão da oração e a questão da nossa renovação e da nossa aproximação com Deus. Aproveitamos essa oportunidade para fazer o encaminhamento aqui dos 3 vídeos também. O primeiro vídeo é esse, com as 3 perguntas. Nas 3 perguntas tem uma novidade, nós estamos colocando a pergunta relativa ao momento presente, que é o caso do coronavírus, para saber por que temos essas doenças em caráter coletivo. Vai uma explicação, ela não tem a ideia de extinguir qualquer outra explicação, pelo contrário, é mais uma explicação, mas é a forma como nós compreendemos, e é claro, se perguntarmos mais adiante, nós teremos uma outra compreensão. Sempre há algo a acrescentar. Mas eu acho que ela serve para esse momento, para que a gente possa refletir nesses acontecimentos de agora. O segundo vídeo é o vídeo de encaminhamento da lição propriamente dito, onde nós temos o resumo, como sempre, os comentários, e a frase da semana, para ser praticada o maior número de vezes possível. O último vídeo é o vídeo de meditação. Nós continuamos a fazer a prática, digamos, quântica de relaxamento e introduzimos uma técnica de pulso. Eu gostaria que vocês experimentassem e comentassem a respeito e nos dessem um follow-up com relação a isso, tá bom? Então vamos às perguntas dessa semana. Uma doença coletiva é castigo de Deus? De jeito nenhum, gente. A doença coletiva, primeiro, ela foi criada por nós mesmos, em função dos problemas que nós criamos no passado. Somos nós mesmos que fizemos isso. Lembrando que nós estamos aqui encarnando diversas vezes, em função, digamos, do que nós fizemos no passado, tal qual o nosso karma individual, nós adquirimos coisas no nível individual e participamos coletivamente de alguns processos também não muito bons. No karma coletivo, nós estamos falando das guerras, onde nós tivemos muita carnificina, nós tivemos sacrifício, nós tivemos violentação, fizemos muitas coisas erradas, muita violência, com muita permissividade, etc. Temos o processo de escravidão, que ainda não está completamente resolvido. Temos, digamos, o prejuízo da natureza, que a gente continua praticando e é difícil mudar, digamos, o rumo das coisas. Temos também, digamos, o esquecimento próprio de Deus. A gente tem dado nós crescemos muito tecnologicamente, mas em termos de Deus nós crescemos pouco. Ainda que haja um movimento, digamos, a nível mundial espírita ou espiritualista, ainda é pouco em relação à humanidade. Então, a doença vem exatamente como um processo de lembrança, como ela acontece no nível individual, ela não é um castigo, ela é algo que eu criei, que veio como um aviso, que eu escolhi, de uma certa forma. A doença coletiva também foi uma escolha nossa, para que a gente pudesse ser divertido e mudar o rumo das coisas, e fazer uma reflexão com relação a tudo isso, tá bom? Vamos à segunda pergunta. O que é necessário no processo coletivo? Exatamente para fazer reflexão, para a gente retomar o caminho de Deus, retomar o caminho da oração, retomar o caminho da virtude. Nós estamos lembrando que nós somos espíritos rebeldes num planeta de prova e expiação. Então, como espíritos rebeldes, muitas vezes é necessário um processo coletivo para que a gente entre e comece a refletir. É claro que as pessoas que vão ser acometidas da doença, elas vão sofrer durante o processo e depois estarão, digamos, para uma outra dimensão. Enquanto as pessoas ficam aqui, essas sim sofrem mais, porque elas, primeiro, em função do medo, porque não confiam em Deus, elas ficam, digamos, à mercê do seu próprio ego coletivo e do seu ego individual, e
verificam que, na verdade, esses egos não são confiáveis. Mas muitos de nós ainda vamos perseverar, digamos, na dependência desse ego, ignorando completamente a presença de Deus. Então, nós temos que pensar que isso é um processo de compensação, né, das mazelas que nós cometemos no passado, tá bom? Então, é necessário, porque quando a gente faz esse processo, começa a fazer esse processo coletivo, a pessoa que vai está em três opções. Primeiro, chegou o momento dela, porque ela já completou, digamos, o processo dela aqui na Terra, e por ter completado, ela vai para uma outra dimensão. O segundo é porque, digamos, acabou o tempo dela na Terra, mas ela não completou o processo dela, pelo contrário, ela é um espírito rebelde, não consegue mais conviver, digamos, aqui na Terra e, de uma certa forma, vai ser exilado. E o terceiro é que a pessoa atingiu a luz. Tendo atingido a luz, não tem mais sentido, digamos, participar do sofrimento digamos, que a Terra existe. Lembrando sempre que nós estamos passando de planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Então, aquelas pessoas que estiverem compatíveis com isso, terá o seu processo. Digamos, não sofrerão, digamos, essas agruras. No processo coletivo, a gente tem que entender, né, digamos, nesse processo todo, é que isso na verdade, é uma coisa para que a gente possa crescer. Não vem como um castigo, tá bom? Vamos em diante. O que devemos fazer para minimizar os efeitos? A oração, como sempre, né? Primeiro, é a coisa mais fácil, mais direta, e quando a gente faz oração em grupo, nós temos uma força tremenda. Se nós não tivéssemos, digamos, submetidos à cultura do medo, né, nós, nesse momento, estaríamos todos unidos em oração e a oração seria capaz de dissipar tudo isso. A gente pode recorrer aos livros aí de medicinas alternativas, principalmente na área da cura quântica, que falam exatamente isso. Né, que quando a pessoa faz a oração em termos coletivos, nós estamos falando de um efeito potencial de enorme força. Mas, infelizmente, as pessoas nesse momento estão preocupadas em salvar a si mesmo e esquecem do poder que a oração tem. Então, por favor, retomem, digamos, a questão da oração, retomem a questão da meditação, retomem a questão da visualização, porque aí é que está o nosso poder. Esse poder não nos foi tirado, né? Isso não é um castigo, pelo contrário, aqueles que estiverem imbuídos, digamos, dessa aproximação com Deus, aqueles que estiverem imbuídos nesse crescimento espiritual, eles não vão ser atingidos, tá bom? Um beijo para vocês, até a semana que vem.